Olá, sou o professor Mano Ramalho Cavalcante, do Instituto Federal da Paraíba. Esta é a terceira e última parte sobre a World Wide Web, www. Vamos estudar sobre proxies, entender o que são os servidores proxies ou servidores web cache. Bem, servidor proxy é algo muito usado, tá? E é muito importante você ter o conhecimento do porquê utilizar um servidor proxy, ou quais as vantagens e benefícios, tá? Primeiramente, imagine que você tem aqui dois computadores, tá? Dois clientes. Quando eu falo cliente da web, eu estou falando aqui da web, tá? Então, o cliente da web é o navegador. Então, imagine que tem aqui um navegador, uma pessoa utilizando o navegador que está acessando esse site aqui, esse servidor. Vamos supor que aqui é o YouTube, tá? É o UOL, é o Google. E ele está acessando por meio do servidor proxy. Em vez de ele requisitar diretamente ao servidor de origem, ele está requisitando ao proxy. E o proxy, por sua vez, requisita como se fosse ele requisitando, tá? Então, o proxy aqui é um mediador, tá certo? Então, ele requisita ao servidor, o servidor responde e ele vai e repassa aquela resposta para o cliente. Tá? Então, o proxy funciona como um procurador. Se você já fez uma procuração alguma vez e entregou para alguém, aquela pessoa vai estar agindo como o servidor proxy aqui, tá bom? Ele é um procurador, um mediador. Tá? Então, recebe requisições de clientes e refaz essas requisições para o servidor como se fosse ele mesmo, tá bom? E qual a vantagem disso, afinal? Né? O intuito original de usar servidor proxy, né? Que também é conhecido como servidor web cache. Essa palavra cache aqui vem ligado à ideia de memória cache. Se você ainda não sabe o que é a memória cache, a memória intermediária, vamos falar assim, entre a memória RAM e o seu processador, tá? E ela vai armazenar as informações mais acessadas, tá? Vai aumentar o desempenho do teu computador, tá certo? Então, o servidor proxy web cache tem esse intuito, tá? Inicial. A gente vai ver bem direitinho agora. Primeiro, vamos entender como é que a gente configura um servidor proxy, tá? Um usuário configura no navegador, certo? Eu vou aqui mostrar no Firefox, tá? No próprio sistema operacional você pode configurar o proxy, certo? E aí, alterando aqui automaticamente, os navegadores vão usar essa configuração. Estou aqui com Windows 10, então eu posso vir aqui e fazer configuração manual, né? Poderia ter uma configuração automática, certo? Na rede, se tiver, é comum em uma rede de empresa a configuração de rede ser por meio de um servidor proxy. Aqui no caso eu posso fazer manual. E para configurar um proxy eu preciso de duas informações apenas: o endereço IP dele, tá? Vamos supor que isso aqui é o endereço de um servidor proxy. E aqui eu teria a porta. E a porta é comum ser 3128, mas pode ser a própria porta 80, certo? Ou alguma outra porta. Tá? Então, para isso eu teria que saber o endereço IP de um servidor proxy. Tá? E aí existem vários sites que oferecem listas, tá, de servidores proxy. Então, assim eu faria diretamente na configuração do sistema operacional, ou posso configurar apenas um navegador específico. No caso aqui do Firefox, eu venho em configurações, pesquiso aqui por proxy, e eu posso aqui configurar a proxy, né? Configure como o Firefox se conecta à internet, tá vendo? Então, é a forma como o navegador, que é o cliente web, vai se conectar à internet. Tá? E aqui tem algumas opções aqui mais detalhadas um pouco. Tá? O acesso, basicamente o acesso é sem proxy, ou é detectado automaticamente, ou usa as configurações de proxy do sistema, né? Que aqui iria pegar aquela que eu mostrei agora há pouco, pelo sistema operacional, se eu tivesse colocado, ou uma configuração manual, que só vai valer aqui para o Firefox, essa aqui. E aí o proxy pode ser HTTP, HTTPS, se for seguro, criptografia, ou pode usar o protocolo SOCKS, né, que é específico para proxy. Versão 4 e versão 5. Tá? Quando você vai no site de lista de proxy,
lá vai estar dizendo se o proxy é HTTP, se ele responde, se ele também usa HTTPS ou SOCKS, tá? E aqui é a porta. Então seria preencher, por exemplo, seria aqui, então você colocaria aqui o endereço IP e a porta, tá? E se o proxy usa tanto um como o outro, marcaria aqui, tá certo? E aí você pode configurar para dizer, não, se for tal site, tais domínios, não use proxy, use a conexão direta, tá? Existe até alguns complementos que você instala, só mostrar aqui, que você pode trabalhar com, aqui por exemplo, ó, o trocador de proxy, né? Você pode instalar um complemento que vai permitir você alterar entre um proxy e outro, certo? Aqui é para facilitar, tá? Algo muito relacionado também a proxy está a ideia da VPN, tá? Aqui vai ser assunto para uma outra aula. Mas vamos voltar aqui para entender como é que o proxy funciona, tá bom? Mostrei como é que você configura no sistema operacional e no navegador. A partir do momento que você configurar, todos os pedidos, né, HTTP vão ser feitos para o proxy, certo? E aqui entra a ideia do proxy. Se um objeto, lembrando, o objeto é o que? É a página web, é a imagem, é o arquivo de áudio, de vídeo daquele site, tá? Se o objeto existe na cache, na memória do procurador, né, do proxy, então o procurador, o servidor proxy já vai retornar o objeto, tá? E isso aqui vai ser super rápido, isso aqui. Caso contrário, o procurador, o servidor proxy, vai solicitar o objeto no servidor original, tá? Conectando, enviando pela internet e até receber o objeto e repassar para o cliente. Vamos ver numa imagem, tá? A imagem aqui, deixa eu mostrar logo aqui, depois eu volto, tá? Então, aqui você teria um servidor proxy, tá? E aí esses computadores aqui conectados, né, configurados para utilizar esse servidor proxy, o cache aqui da empresa. A conexão, vamos supor que esse computador aqui, esse cliente, navegador, está acessando esse servidor aqui. Então as requisições que ele vai fazer vão passar para cá, para o proxy. Os pacotes vão vir aqui para o proxy. E se o proxy já tiver aquele objeto, aquela página web, aquela imagem, já tiver e tiver atualizado, ele já retorna para cá. Tá? E essa comunicação aqui é muito rápida, que é uma rede local. O que é lento na comunicação aqui, né, é você entrar na internet mesmo, na internet pública. Porque aqui você vai passar por vários saltos de roteadores, passar por várias redes, e aqui é onde está o gargalo, né, onde demora, certo? Então, o servidor proxy ele vai estar armazenando os objetos mais acessados, assim como a memória cache possui os arquivos, né, os dados mais acessados pelos programas, tá? Em um computador. Então, o que é que acontece? A cache vai atuar tanto no servidor como no cliente, tá certo? Porque você também tem a cache no próprio navegador, né? Quando você está aqui no navegador e dá Ctrl Shift Delete, como mostrei na aula passada sobre cookies, você tem a opção aqui de apagar o histórico, né, de navegação do que colocou na URL ali, dos arquivos que fez download, das contas em aberto, né, das sessões em aberto. Você também pode apagar o cache, tá? Então esse cache aqui do próprio computador, do navegador, é um outro cache também, certo? Então você tem um cache daqui e existe o cache do servidor proxy, caso eu esteja usando o servidor proxy, tá? E normalmente esse servidor proxy é instalado pelo próprio provedor, tá? Então é muito comum se você usa um provedor, né, por exemplo, a Vivo, Algar Telecom, TIM, Claro, qual for, tá? Fibra, qualquer que seja o provedor, ele normalmente vai ter um servidor cache, servidor proxy instalado, tá? E é comum também que instituições, como uma empresa, uma escola, uma universidade, tenha também esse servidor cache, tá? E por quê? Porque isso aumenta muito o desempenho, tá? Primeiramente, aqui são 4 benefícios do servidor proxy. Primeiro, reduz o tempo de resposta para a requisição do cliente. Por quê? Olha só, se eu não tenho servidor proxy, imagina aqui que eu não tenho servidor proxy, tá? Essa requisição aqui do cliente vai ter que vir até o servidor e voltar, certo? Se já tivesse esse objeto que eu estou acessando, requisitando, né, uma imagem, uma página HTML, já tem no servidor, então o próprio servidor proxy aqui já retorna. Isso aqui é super rápido, essa comunicação aqui, local, porque está na mesma rede, certo?
Então vai reduzir muito o tempo de atraso, o tempo de resposta, tá certo? Consequentemente, reduz o tráfego em um enlace de acesso de uma instituição. Então tá aqui, ó. Aqui está um exemplo. Aqui um exemplo que essa instituição aqui tem um enlace, né, um link aqui de 1,5 megabits por segundo, né? Claro, hoje em dia é um valor muito pequeno, né? Hoje em dia você tem um link de 50, 100, 200 megas, tá? Mas aqui é só um exemplo. Então, um enlace aqui de 1,5, e se boa parte das requisições aqui que os clientes estão fazendo aqui aos servidores, o servidor já atender, então vai reduzir aqui o gargalo, tá? Não vai ser necessário enviar tantos pacotes para cá. Por quê? Porque a requisição já está, o objeto que está sendo requerido já está aqui, ok? Então, reduz o tempo de resposta, tá? Você vai carregar a página mais rápido. Quando você entrar lá no site, botar lá, pá, dá Enter, vai carregar quase que instantaneamente, tá? Não é porque a internet está super rápida, é porque aquela informação veio do cache, né, do navegador ou do servidor proxy. O tráfego é reduzido, né? Então o link fica mais livre, né, da sua conexão com a internet. Outra coisa muito legal do proxy, né, permite navegação anônima. Se você utiliza um proxy do tipo que garante navegação anônima, tá? Então existe um conceito também de proxy que você roda diretamente do navegador, é o web proxy, certo? Vou pegar aqui um exemplo aqui, esse aqui, qualquer um, esse hide.me, tá vendo aqui, ó? Eu vou aqui escolher onde está o proxy. Isso é muito comum, né? Você está num site que o pessoal bloqueia o acesso. O proxy serve tanto para bloquear como para liberar, né? Então, por exemplo, lá na instituição de ensino que eu lecionei, o administrador de TI bloqueava alguns sites para que os estudantes não pudessem acessar, por exemplo, site de jogos. E aí o pessoal poderia acessar um site desse aqui que tem web proxy, tá? Então colocar aqui a Holanda, e aqui ele ia e acessava. Por exemplo, é como o pessoal bloquear o YouTube, né? Então você vem, vamos supor, o YouTube está bloqueado se acessar por aqui, né? Pela minha URL, por exemplo, eu estou acessando aqui, está bloqueado, né? Um exemplo que está bloqueado. Aí eu vou e acesso pelo web proxy aqui, e aqui ele iria carregar normalmente. Por quê? Porque quem está acessando o YouTube aqui, na verdade, é o proxy que eu estou acessando, que foi aquele que eu selecionei lá da Holanda, né? Tá certo? Então isso permite você acessar coisas que não estavam permitidas, né? Então permite um acesso restrito a sites ou serviços. E da mesma forma, pode ser usado para bloquear. A partir do momento que todos os computadores de uma escola, de uma empresa, só acessam a internet por meio de um proxy, aquele proxy pode restringir. Não, acesso ao site tal não é permitido. Tá? Então serve tanto para você bloquear acesso como para você liberar, né? Geralmente usando um web cache aqui, né? Que é um servidor proxy, usando o próprio navegador. Veja que aqui é a URL, né, do navegador, e aqui é a URL do proxy, tá? Então quando eu digito aqui, ó, isso aqui na verdade não é o meu computador que vai acessar esse site, né? É o proxy que eu estou acessando, né? Veja que é outro campo de URL aqui, tá? Então aqui, ó, wall.com.br, está demorando até um pouco mais, né? Por quê? Porque o servidor proxy que está na Holanda vai acessar o wall, vai receber a página, os objetos e vai mandar de volta para mim, tá certo? Então, aqui são os benefícios do servidor, de usar servidor proxy, tá bom? Basicamente, melhorar o desempenho, tempo de resposta, reduzir o tráfego, mas permite também navegação anônima, que oferece segurança. Por que navegação anônima? Você pode navegar por meio de um proxy que não armazena os cookies, tá? Então, eu vou aqui acessar um servidor, tá? Eu não quero que ele armazene nada de mim. Então, eu poderia usar o navegador no modo anônimo, né? Ou então usar um proxy que seja anônimo. E aí eu vou acessar esse site aqui, e esse proxy aqui não vai armazenar nenhuma informação, certo? A meu respeito. E aí esse servidor só vai enxergar o proxy, não vai enxergar quem realmente está pedindo aqueles dados, tá certo? Então, se você quiser ver uma lista de endereços de servidores proxy, existem vários sites, é só botar no Google, mas tem esse aqui, por exemplo, que eu gosto, que é pequeno, é spice.ru, é russo. O Brasil é um país que tem muitos servidores proxy, tá, disponíveis aí, tá? Então aqui é Spice, na verdade está spice.one agora, né? E aqui você pode ver a lista de servidores proxy, você pode até filtrar aqui por países,
certo? Tem até muitos sites serviços que oferecem uma lista de servidores proxy, tá, de qualidade, porque está muito relacionado também à qualidade do servidor proxy, né? Quanto tempo ele está online, né? Qual o tempo de resposta, tá? E às vezes, para você ter um serviço bom, vai ser um serviço pago, tá? Então, ó, o Brasil está entre os países com mais servidores proxy, certo? Aqui é a propaganda. E aqui você tem a lista, ó, dos servidores proxy aqui. E para cada servidor você tem o endereço IP e a porta, tá? Então, se você for configurar, você coloca isso aqui como endereço IP, tá? E o que vem depois de 2 pontos é a porta. E aqui qual é o tipo de proxy? HTTP, HTTPS, ou poderia ser aquele outro SOCKS, né? E aqui é comum ter essa classe de o nível de o quão anônimo ele é, certo? Então, esse ANM é não anônimo, esse HIA é o altamente anônimo. Então, se você navegar na internet com esse proxy aqui, então vai ser realmente uma navegação anônima, certo? Aqui tem o nome aqui, ó. Aqui é o proxy não anônimo e o altamente anônimo, certo? Ah, não, esse aqui é o não anônimo, esse aqui é anônimo, mas não é tão anônimo assim, né? E esse aqui é o altamente anônimo, tá? E aí ele tem aqui a localização. De preferência, se você for navegar usando o proxy, escolha um proxy que esteja próximo de você. Né? Eu estou agora na Paraíba, então eu escolheria um que esteja aqui, por exemplo, na Paraíba ou em Pernambuco. Tá? De preferência, que não esteja longe de mim. Eu poderia dar um ping para esse servidor aqui, para escolher um que estivesse mais próximo de mim. Certo? Ok, gente? Então, é bem interessante você utilizar algum servidor proxy para você aprender, tá? Você pode fazer muitas coisas com proxy. Para quem é programador, uma ideia legal é você quer acessar um determinado site, né? Fazer web crawling, né? Quer você extrair dados da web, e tem sites que proíbem, né? Vários acessos, ele filtra pelo IP. Você tem um site que não permite acesso do Brasil, você usa um proxy que está em outro país e aí você vai conseguir acessar, tá? E aqui só para dar um exemplo de serviços que eu já usei, por exemplo aqui, Get Proxy List, né? Eles oferecem uma API para que você acesse proxy e a cada requisição ele te dá um proxy diferente. Então aqui, ó, você tem uma informação aqui de um proxy. E a cada vez que eu dou um F5 aqui, que eu atualizo um novo proxy. Aí eu posso filtrar, me dê proxy que são do Brasil, que permita cookies ou não. E com isso você pode acessar sites que bloqueiam o limite de acesso, só permite tantos acessos, né? Você pode fugir daqueles captchas, por exemplo. Tá ok? Então aqui uma dica aí para quem gosta de fazer web crawling, né? Que é sair extraindo dados da web, tá bom? Então, proxy tem esse uso aqui, então vou dar, para terminar a aula, vou dar um exemplo do quanto ele pode melhorar a performance, o desempenho de uma rede. Tá, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Imagine que você tem em uma determinada rede institucional, o tamanho médio de um objeto é de 100.000 bits, 100 kbits, tá? E que a cada segundo 15 requisições são feitas pelos navegadores, tá certo? Então, 100.000 bits de cada objeto, de cada requisição, e de cada requisição, cada segundo, são 15 requisições. Tá? Então, imagine que você tem aqui o exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Você tem aqui um enlace de 1,5 megabits por segundo. Ok? Então, você está aqui com 15 vezes 100 mil, vai dar 1,5 milhão de bits, 1,5 megabits. Certo? Então vai estar justamente aqui usando, vai estar o gargalo aqui, né? Você vai estar usando tudo isso, certo? Que são, você multiplica 100 mil por 15 aqui, vai dar justamente 1,5 megabits por segundo. Então você vai estar usando o máximo do link aqui, então vai começar a congestionar, certo? A rede local vai estar tranquila, né? Porque você tem aqui a rede local de 10 mega, e você vai estar usando 1,5, que é multiplicando esses dois valores. Então a utilização da LAN vai estar de 15% só. Uma utilização do link de acesso com o teu provedor, né, da Port One, está máximo, 100%. Então a rede vai estar lenta, o pessoal vai estar sentindo que está devagar, certo? Então que solução faz para melhorar isso? Ou você aumenta, paga mais para o teu provedor, por exemplo, vou pagar agora para ter um link de 10, de 20,
Ou então você coloca um cache. Colocando cache vai melhorar bastante. Tá? E aqui vem um exemplo. Por quê? Porque vamos supor aqui que o tempo para acessar, né, aqui, o tempo médio de acesso seja de 2 segundos aqui na internet. Tá? Um exemplo. 2 segundos para um objeto, desde o momento que você requisita por aqui até voltar. Certo? 2 segundos. O tempo de acessar aqui localmente do computador, solicitar o servidor proxy e retornar, é muito pequeno, certo? E é o que acontece. Boa parte, né, uma parte das requisições vão ser atendidas pelo cache. A gente chama de taxa de acertos. Aqui vamos supor que a taxa de acerto seja de 40%, 0,4, ou seja, a cada 10 requisições que os navegadores aqui estão fazendo, por objetos, né, páginas web, por imagens, a cada 10 requisições, 4 o proxy já tenha. Então, 40% do tráfego aqui vai ser atendido pelo próprio servidor proxy. E o tempo que vai ser gasto aqui, nessa rede local, vamos supor que só é de 10 milissegundos. Então, o que antes gastava 2 segundos, agora vai cair 40%, vai gastar 0,01. E os outros 60% vai gastar o que gastava antes, 2 segundos. Tá? Então, o que antes, em média, demorava 2 segundos para você baixar um objeto qualquer, uma imagem, né, tal, agora vai gastar 1,2. Então, uma melhora significativa simplesmente instalando o servidor cache. Tá? Um servidor proxy. Tá bom? Tudo dependendo dessa taxa de acertos. Tá certo? E aí você pode perguntar, como é que o servidor cache sabe que aquele objeto que ele tem está atualizado? Porque quando você entra aqui no site, ó, você está lá, vamos lá, vou entrar no UOL agora. A primeira vez que você acessa demora um pouco, né? Na minha conexão aqui eu não uso servidor proxy no momento aqui, tá bom? Mas aqui, acessei o UOL, veja que está demorando para carregar, tá bom? E agora eu vou apertar F12. Ele já carregou quase toda a página. Apertar F12. Aqui agora no Chrome, tá certo? E vou recarregar a página, dar um novo Enter, certo? Veja que o que acontece aqui, ó, já apareceu uns 304 aqui da vida. Olha só, a primeira página foi um 304. Veja aqui o código. Veja só aqui, ó, 304, não foram 200. Por quê? 304 significa justamente que já estava aquele documento, aquele objeto já estava no cache, tá? No caso aqui no cache do navegador. E aí o navegador já, como já tem, está atualizado, então ele já carregou. Então veja que o segundo carregamento é super rápido, tá? Porque não veio do UOL, diretamente já estava salvo aqui no computador, certo? Então aqui para entender como é que essa mágica funciona, o que acontece? Vamos lá. É o que a gente chama de get condicional, certo? O objetivo é não enviar o objeto se a versão que o cliente já possui está atualizada, tá? Então aqui está o cliente. Então isso aqui serve tanto no proxy, servidor proxy, como no seu próprio navegador, tá? Vamos pensar no navegador, que foi o meu caso aqui que eu mostrei agora. O meu cliente solicitou um objeto, no caso lá a página do UOL, o HTML do site do UOL. E aí ele mandou essa informação aqui, ó, dizendo assim, ó, servidor do UOL, me mande esse documento HTML se ele foi modificado desde tal data e tal hora, certo? Então, hoje, 3 de agosto, 11h28 da manhã. E o segundo, se ele for modificado desde essa data, que é a data que ele tem, né, no cache, então, se não tiver sido modificado desde essa data, então ele vai mandar um pacotezinho pequeno, tá, dizendo o código 304, not modified, ou seja, ó, não foi modificado, a versão que tu tem desse objeto está atualizada, pode mostrar aí para o usuário. Então ele vai e mostra a página, e carrega bem rápido, certo? Porém, se o objeto foi modificado, então realmente vai ser feito um novo download, né? O servidor vai mandar aquele arquivo e vai mandar o código 200, certo? Aí você pode perguntar, não, mas aí continuou tendo comunicação, né?
continua o pacote indo até o servidor e voltando. A diferença é que aqui foi apenas um pacotezinho. E aqui vai ser todo o objeto vai ser enviado. Então, se for uma imagem de 500 KB, 1 MB, vai ser enviado toda aquela imagem. Então, vai demorar muito mais. Tá certo? Então, essa é a estratégia que o cliente, né, o servidor proxy ou o próprio navegador usando o cache, usa para poder carregar rapidamente as páginas. Ele faz o get condicional. Tá? É por isso que a gente pode apagar o cache no navegador. Certo? Se você for olhar aqui quanto tempo demora para carregar a página, certo? Vamos pegar aqui a página do IFTTT para dar um exemplo. Certo? Vou fazer aqui o tempo para carregar a página. Ele vai mostrar aqui quanto tempo vai gastar. Está aqui carregando. Certo? Primeiro acesso aí, ó. Já foi 13 segundos e não terminou. Ainda está baixando. Pronto, agora parece que terminou. 14 segundos, tá? Para carregar completamente a página. Eu vou dar um Enter novamente. Foi mais, já foi para 21 segundos. Vou dar um Enter novamente. E a tendência é que seja mais rápido, porque boa parte desses objetos já vão estar no cache do navegador ou do servidor proxy. Tá? E aí tem a tendência de ser um tempo menor. Veja ali que ficou, o outro estava 20, já está 17. Mas isso vai depender se o navegador fez ou não, né? Alguns estão 304 aqui, né? Não modificado. Outros ele requisitou novamente, certo? Ok? Então, aqui com essa aula de proxy eu finalizo o assunto da web, certo? E próxima aula vamos estudar e-mail, como funciona o envio e o recebimento de e-mail. Até mais.